tempo de vida útil da usina, certo? Então eles, na verdade, estão legislando em torno do interesse deles. Por outro lado, né, eles dão a impressão, ou passam uma imagem de que eles estão fazendo uma generosidade, que é fazer um trabalho de educação ambiental. E se a gente analisar o trabalho de educação ambiental que é feito normalmente nesses projetos, né, eu já não posso dizer especificamente sobre este porque eu não vi, mas em muitos desses projetos de formatos parecidos, é um trabalho muito mais imediatista, né, com pouco conteúdo do ponto de vista científico, certo? E visa apenas obter aquele resultado que interessa a eles de curto prazo, certo? Mas não avança no conhecimento maior dos processos ecológicos que leva, inclusive, os moradores a questionar o próprio empreendimento. Antes dele ser instalado. Isso. Então ele é um projeto de educação ambiental limitado pelos próprios contornos da origem dele. Professor, a mídia costuma sugerir em alguns casos, quando eu me refiro à mídia aberta, a TV, o rádio, os jornais, as revistas, enfim. Em algumas situações, eles costumam sugerir que os ambientalistas, ou aqueles que lidam com essa questão no governo, são radicais, que demoram a tomar decisões, que impedem que o progresso aconteça e tal. Qual é a sua visão sobre isso? Nós vamos chegar a um acordo? A gente vai conseguir fazer o que tem que ser feito da forma como tem que ser feita, sem evitar o inevitável, que é o crescimento? Eu acho que é possível. Na verdade, a gente acredita que a ciência e a tecnologia seriam capazes de promover, digamos assim, esse acordo. O problema todo é que, para muitos dos processos ecológicos, o conhecimento científico ainda está em construção, certo? E, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a se posicionar, certo? Face aos empreendimentos impactantes que estão querendo se instalar. Então, existe uma diferença de timing na construção desse acordo. Por outro lado, a gente tem na Carta da Terra, né, ressaltado o princípio da precaução, certo? Em que, mesmo na ausência, né, dos conhecimentos científicos, né, que apontem claramente para o impacto certo, a gente precisa o quê? Adotar medidas preventivas, né? E isso significa abrir um diálogo mais franco com o setor econômico interessado nesses empreendimentos, né? E eu acho que, na verdade, aí a questão do radicalismo, né, outros talvez venham a discordar, mas eu acho que o radicalismo vem do outro lado, dos setores econômicos que, na verdade, não querem parar para escutar, para fazer os estudos, para avaliar corretamente os riscos, certo? E tem muita pressa em implementar suas iniciativas. Bom, professora Luciane, entre estar escrito na Constituição e ser realmente uma lei, entre aspas, que pegou, existe uma diferença enorme, né? A gente convive com isso o tempo todo em diversos âmbitos da nossa vida. No caso ambiental, a senhora acha que essas leis, esses direitos e deveres correm esse risco? Ou essa questão é tão presente, é tão importante, ela salta aos olhos que isso não vai ocorrer com esses direitos e deveres relativos ao meio ambiente? Acho que depende muito de nós. Leis boas em termos ambientais nós temos, só que é preciso ainda uma atuação mais efetiva em termos de poder público, em termos de coletividade. Aí entra nessa questão
uma necessária conscientização para a gente buscar efetivamente os direitos que nós temos, para a gente poder preservar e proteger aquilo que merece proteção. E às vezes a gente está dentro de uma sociedade que a gente não pode esquecer, uma sociedade capitalista, que nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa em termos ambientais. Tá? Então é esse o enfoque do desenvolvimento sustentável. Eu vou ter que desenvolver, as minhas necessidades vão ter que ser supridas, mas eu não posso esquecer que depois de mim vem mais gente, vem as futuras gerações, então eu tenho que ter essa preocupação. Então, em termos ambientais, eu diria que a lei é muito boa, mas algumas ainda não pegaram, precisava de pegar. Isso depende da gente. Eu acho que momentos como esse são muito importantes para a gente poder discutir e às vezes falar, olha gente, tem algumas coisas aqui que a lei já fala e que não são aplicáveis às vezes por culpa nossa. Né? Então, isso tudo, esses momentos são muito importantes para a gente poder falar e falar, se a lei ainda não pegou é porque a gente ainda não fez a nossa parte. Ou seja, nós estamos sendo cidadãos. Isso. Então a gente tem que ser mais cidadão nessa questão e também cobrar, porque o poder público, como em várias outras áreas, ele deixa muito a desejar em termos ambientais também. Posso fazer um complemento? Pode fazer quantos o senhor quiser, professor. Eu acho que uma das questões também que acho que vem a completar esse quadro é que as pessoas tomam as leis de forma muito isolada. Então nós temos um conjunto de leis que são vistas de modo muito fragmentado. Por exemplo, na questão do gerenciamento costeiro, por exemplo, né? Se fala muito, né, em evitar a poluição, né, do mar, certo? Tem uma preocupação hoje com relação aos recifes de coral na costa brasileira e uma preocupação de instalar unidades de conservação, né, que possam proteger esses ambientes específicos. O que a gente tem levantado mas a gente tem a hidrografia brasileira um conjunto de rios que desaguam no litoral. E se esses rios, a bacia hidrográfica como um todo, que é tratada na 9433, na Política Nacional de Recursos Hídricos, não é tratada, né, de forma conjunta com o gerenciamento costeiro, o que acontece? Você vai ter assoreamento, descarga de sedimentos nos rios que vão desaguar no mar. Isso vai ser levado pelas correntes e vai impactar os recifes. Ou seja, simplesmente pensar na proteção daquele ambiente sem pensar no gerenciamento dos recursos hídricos no continente não funciona. Assim como, por exemplo, os acidentes que a gente viu na bacia do Rio Paraíba, né? Aquele de Cataguases, por exemplo, que poluiu, né, o Rio Pombas e acabou caindo no Rio Paraíba. Ali, por exemplo, nós temos um dos comitês de bacia hidrográfica mais consolidados do país. Mas não foi capaz de o quê? Evitar um dos acidentes considerados mais graves na história ambiental do Brasil. Ou seja, porque a legislação, a questão dos recursos hídricos é muito pensado em termos de interesses econômicos, fortemente vinculados à questão da implementação de cobrança, né, pelo uso da água. Esquece que para você gerenciar a bacia hidrográfica você tem que incluir também o quê? A questão do licenciamento das atividades poluidoras dentro da bacia hidrográfica e a correta o quê? Fiscalização desses empreendimentos, né? E se essas coisas são tratadas de forma desconectada, você tem como resultado esses episódios, né, que nós descrevemos. Professor Ivanildo, se o senhor estivesse em casa com o seu computador ligado,